E aí, gente, quando é que a gente precisa fazer o exame do sono? Passar a noite inteira fazendo a famosa polissonografia. Esse exame já te diz muita coisa sobre como está a estrutura do sono sua, como está a sua respiração, movimentos de perna, vários outros parâmetros. Ela é uma polissonografia. Ela grava vários parâmetros do sono. Me diz aí, vocês já fizeram o exame? Tiveram alguém da família que já fizeram o exame também? Comenta aqui, deixa seu registro. Vamos ver quais são as indicações desse exame. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces. Olha só, estranhamente eu vou começar por qual não é uma indicação para o exame de polissonografia. Nem todo mundo que tem insônia, ou seja, tem dificuldade para começar, manter ou terminar o sono, tem necessidade de fazer polissonografia. Às vezes ela está fazendo uma cacetada de hábitos errados e esses hábitos é que precisam ser consertados. Se ela está enchendo a cara de café, ela não precisa de exame de sono, ela precisa parar de tomar café. Se ela está com o quarto muito claro de noite, ela precisa deixar esse quarto mais escuro. Enfim, são hábitos que a pessoa tem que aprender a conviver com eles e esses hábitos vão corrigir os defeitos do sono. Não necessariamente fazer o exame do sono, que tem seu custo para a pessoa. Mas tem outras doenças que não precisam de polissonografia? Tem. Quer ver um exemplo? A síndrome de pernas inquietas. Você conversando com a pessoa, a síndrome de pernas inquietas, ela dificulta muito o início do sono. É uma sensação esquisita nas pernas aí, ó, entre 6 e 10, 11 horas da noite. Especialmente quando a pessoa começa a ficar quietinha e deitada, que ela percebe essa sensação. E melhora muito isso quando ela mexe a perna, que é o que dá o nome à doença. Isso não precisa de fazer exame de sono. Às vezes é legal, mas em geral você já começa o tratamento e a investigação apropriada, né, da síndrome de pernas inquietas, mas não é com a polissonografia. Para fazer a polissonografia, eu acho que hoje em dia a indicação principal que as pessoas veem é para detectar a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma doença bem chata que pode levar a um monte de sintomas. Ela gera sintomas cognitivos, cardiovasculares e endócrinos. O que é isso? Cognitivos são, a pessoa pode ter perda de memória. Então, se alguém já chega no consultório com queixa de perda de memória, eu tenho que olhar bem para ver se ela não tem as características que me levam a pensar em apneia do sono. Ou seja, se ela não está em sobrepeso ou obesidade, se ela não tem uma dificuldade para passagem do ar, que dá para ver quando eu olho dentro da boca. Eu tenho que ver se a pessoa não é hipertensa. Se ela for um hipertenso, eu tenho que pesquisar essas características também. A pessoa, pelo simples fato, aliás, já falei, né, de ser obesa, às vezes se ela estiver roncando, o ronco, né, tem necessidade de investigação. Nem todo ronco é apneia do sono, mas é muito comum que quem tem apneia do sono esteja roncando também. Cuidado, porque às vezes você trata o ronco, mas não trata a apneia. Isso é relativamente comum e é um problema. Especialmente se o ronco da pessoa for de origem um pouco mais alta. Às vezes a gente trata doenças do nariz e a pessoa melhora do ronco, mas não necessariamente melhorou da apneia. Então, gente, a apneia do sono, ela leva a esse sintoma cognitivo, mas vai ter um sintoma cardiovascular, que eu acabei de falar, por exemplo, a hipertensão. Se a pessoa tiver arritmias cardíacas, se ela tiver insuficiência cardíaca, que é quando o coração está muito cansado. Então, essas levam à necessidade de polissonografia se a pessoa tiver outras alterações do exame físico, que eu tenho como detectar durante uma consulta. Mas existem alterações endócrinas. O que é isso? A pessoa que tem tendência a ter diabetes, se ela tiver apneia do sono, ela vai ter uma diabetes mais precoce na vida dela, ou vai ter tendência à mesma pré-diabetes antes do tempo. Complicado, né? Então a gente precisa investigar em quem tem pré-diabetes ou diabetes propriamente dito, em quem já teve infarto, em quem já teve AVC, se ele tiver as características faciais e algumas outras medidas que a gente faz, que é circunferência abdominal, o peso e a altura da pessoa, ela precisa de polissonografia. Então a apneia do sono costuma ser o principal motivo pelo qual a gente pede polissonografia. O paciente só tem hipertensão e às vezes o cardiologista pede a polissonografia, não é por causa especificamente da hipertensão,
mas ele pode ter pedido o mapa, que é a monitorização ambulatorial de pressão arterial, e aí ele viu que a pressão da pessoa ela é alta de noite, ou não cai à noite. Seria normal a pressão cair um pouquinho de noite. Se ela não está caindo, é um tipo de hipertensão. Enfim, se não tem essa queda da pressão arterial noturna, ou ela está até subindo, a pessoa pode ter apneia do sono. E aí o cardiologista mandou bem de ter identificado a apneia. Vai tratar a apneia do sono e talvez a pessoa nem precise de medicamento para hipertensão arterial de longo prazo. Ainda bem. Outros motivos de pedir a polissonografia muitas vezes estão relacionados a outras doenças do sono um pouco mais raras, combinado? Então, parassonias, o que é isso? A pessoa ter a paralisia do sono, a alucinação hipnagógica, que eu já comentei no passado. A pessoa pode ter as parassonias do sono N3, que é sonambulismo. Ela pode ter o despertar confusional, sonilóquio, que é falar durante o sono, e tem como registrar isso numa polissonografia. Ela pode ter bruxismo, que é importante de registrar, porque o tratamento do bruxismo envolve botar uma placa, ou às vezes diferenciar o bruxismo primário do bruxismo secundário relacionado à apneia do sono. E você precisa, porque no secundário, né, precisa tratar a apneia. Então tá aí, mais uma vez, a apneia do sono. A gente acaba muitas vezes tentando realmente excluir a apneia do sono com a polissonografia e achar essas outras manifestações. Tem transtornos do movimento de perna, mas isso leva a pessoa, por exemplo, a ter o sono fragmentado, todo quebradinho de noite. E aí eu tentei tratar a insônia dela de múltiplas maneiras diferentes, nada funcionou, aí eu peço a polissonografia para ela. Não costuma ser de cara. A gente pode até pedir, dependendo da pessoa, ela topa, mas o interessante mesmo é consertar os hábitos de vida da pessoa quando a queixa é de insônia e depois ver o que sobra. Combinado? Então, a polissonografia é um exame especial. A pessoa vai passar a noite inteira com um monte de fio grudado na cabeça, no tórax, na via respiratória, para a gente saber como é que está respirando, em especial. E aí, por causa disso, por ser discretamente incômodo, mas não invasivo, ele é um exame que nos dá muita informação sem machucar a pessoa. Só é chato. Então é o fato de ser chato que complica a gente estar fazendo ele. Quem sabe a tecnologia evolui, né? Para num futuro próximo a gente poder botar menos fio na pessoa e ainda assim detectar a mesma quantidade de informações. Então, essas são algumas indicações simples de polissonografia. Se você estiver curioso para saber sobre o seu sono, a polissonografia é bem legal. Ela é o padrão ouro, a gente diz, né? O que a gente tem de mais avançado tecnologicamente para identificar alterações do sono da pessoa. Quer ver uma coisa? Um neurologista experiente consegue, através da polissonografia, se ele tiver dedicação, identificar inclusive crises epilépticas, arritmias cardíacas. São coisas que a gente presta atenção, que às vezes estão acontecendo só de noite. Por sorte, né, para arritmia cardíaca, o exame de Holter, de 24 horas, costuma detectar essas arritmias. Mas o eletroencefalo que a gente faz de rotina no dia a dia, muitas vezes não detecta as crises epilépticas que ocorrem durante o sono. Mas a polissonografia tem chance de detectar. É claro que o eletroencefalo de uma polissonografia é muito mais simples, mas muito mais simples que o eletroencefalo que a gente faz em laboratório para detectar a epilepsia tradicional. Mas ele tem uma chance sim de a gente conseguir fazer isso. Então olha só, o exame de polissonografia tem um monte de indicação. Em geral ela é subindicada, quer dizer que as pessoas estão indicando de menos o exame. Tem um monte de gente que deveria estar fazendo o exame e não faz e passa desapercebido. É como você não saber a sua pressão arterial se você nunca fez o seu exame de polissonografia. Não seja exagerado, se você não sente nada, não tem problema. Mas o não sentir nada não significa sentir só de noite durante o sono. Se você é um hipertenso, que está gordinho, com dificuldade para passagem de ar, ou mesmo ronca, mesmo que você ache que dorme bem, pode ser que você tenha apneia do sono e precisa da polissonografia para identificar isso. O tratamento vai fazer toda a diferença na sua vida. Deu para entender? Fantástico, gente. Um abraço. Até semana que vem. Deixa seu comentário aqui. Já fez o exame?
Eu sei que é chato e é legal às vezes até de repetir. Na segunda vez é mais fácil, eu te prometo. Um abraço, gente.